Olá, então provavelmente esse vai ser o nosso último vídeo do tutorial, tá? Como vocês já puderam perceber até agora, o WebQDA, do ponto de vista operacional, é bem simples, é só isso mesmo. Só que as suas potencialidades de interpretação e de utilidade para as técnicas de análise qualitativa são gigantescas, tá? Por isso que a gente tem um curso inteiro, com a sua parte metodológica e teórica, e um tutorial relativamente simples e conciso para essa parte mais dos cliques. Bem, vamos então aprofundar os cliques para que você possa perceber as matrizes e a pesquisa de código. Clicando em matrizes, tá? Você clica em mais matriz, é simples, e você vai colocar um nome para a matriz, e você vai colocar uma pergunta para essa matriz. Ora, é mais fácil criar uma matriz se você tem uma curiosidade, tá? Uma relação para que essa matriz dê certo. Eu vou abortar aqui, então, essa parte técnica, que é bem simples, eu vou fazer passo a passo para vocês, mas para sugerir uma coisa que faça sentido, tá? Se você clicar aqui nos códigos árvore e perguntar assim para você mesmo, quanto pesquisador, quem é que fala mais sobre luz solar como remédio natural para a longevidade? São os homens ou as mulheres? São os médicos ou são os educadores físicos? Ou do exercício físico, por exemplo? Os médicos não falam nada de exercício físico, mas quem fala isso mesmo é outra profissão, e etc. Então, uma pergunta como essa vai relacionar, por exemplo, a profissão com os remédios naturais. Então, eu vou fazer uma matriz, então, que questione isso. Qual a relação entre a profissão e o que eles dizem sobre os remédios naturais para a longevidade. Então, matriz, então eu vou escrever aqui remédios naturais, tá? Versus o que? Profissão, ok? Então, essa relação, então, qual a relação, não é correlação, nós estamos no âmbito da investigação qualitativa, tá? Existe qual, se existe, né? Se existe, e nós estamos pesquisando isso, a relação entre o que os diferentes profissionais dizem sobre, sobre os remédios naturais para a longevidade. Ok? Uma pergunta. Então, todo pesquisador é um questionador. Então, ele olha para os seus dados codificados e ele faz perguntas, tá? É muito importante isso. Agora, a parte técnica é simples. Uma vez que eu tenho essa curiosidade, e essa curiosidade relaciona um código interpretativo, remédios naturais, com um código descritivo, profissão, e eu posso fazer entre dois códigos interpretativos, tá? Já podemos falar sobre isso, mas vamos entender um exemplo mais simples. Eu vou definir o que eu vou ter nas minhas linhas, das minhas matrizes, nas minhas colunas, na relação entre as linhas e as matrizes, e se eu vou ter alguma restrição nesta minha matriz. Então, nas linhas, o que é que eu vou colocar nas linhas? Clico no mais, vou lá nos meus códigos árvore, remédios naturais, né? Repouso, luz solar, nutrição, exercício físico. Clico gravar, vai aparecer então na minha matriz, as linhas da minha matriz vai ser repouso, luz solar, nutrição, doenças infecciosas, vegetariano, exercícios. Isso aqui não é remédio natural, então vou tirar isso daqui, tá? Clico lá na lixeirazinha e tiro isso daqui, ok? Então, aqui eu também vou tirar remédios naturais. Veja, remédios naturais funcionam apenas como um separador de todos os as subcategorias, tá? Inclusive, a gente nem codifica nada neles. Quando eu comparo uma categoria de alto nível com a de baixo nível, eu geralmente vou na de nível inferior, porque eu estou comparando entre elas. Agora, se eu comparo duas de alto nível, ou seja, duas dimensões de análise, aí eu tenho que ter conteúdo neles. O que é que eu faço geralmente? Bem, eu vou apagar isso, tá?
vou remover, não é, esses remédios naturais. Então, é isso que eu defini então nas linhas, tá? Nas colunas, eu vou definir a profissão, não é? A relação entre remédios naturais e profissão. Então, eu clico aqui em mais e agora eu vou em profissão. Onde é que está a profissão? Profissão estava nas classificações das fontes, lembra disso? Só que a gente não colocou de todas as... eu só fiz os 2 primeiros, tá? Vou colocar aqui todas as profissões, mas eu já sei de antemão que como eu não classifiquei todos os documentos, só classifiquei os 2 primeiros como exemplo, né? Nos outros vídeos vocês vão ver isso, vocês viram isso. Então eu tenho que cumprir a minha parte. O software não tem inteligência artificial. Então nas linhas, os remédios naturais, nas colunas, as profissões. Qual é a relação da linha com a coluna? Ora, se eu tenho o que está codificado em remédios naturais e nas profissões, esse I é uma interseção, tá? Eu tenho os 3 operadores booleanos, o I, o ou e o não, união e exclusão, né? Aqui eu tenho uma interseção e eu posso fazer uma restrição. Por exemplo, eu quero os remédios naturais das profissões, mas apenas dos brasileiros. Ou apenas eu faço uma exclusão de um indivíduo. Não, eu quero de todos menos desse. Então, eu tanto posso fazer todos menos um, como um menos todos. É a lógica da inclusão e da exclusão. Se eu colocar aqui inclusão e colocar no mais, ele vai dizer, vai levar em consideração apenas, por exemplo, os profissionais masculinos. Então, eu vou aqui em classificações, tá? E coloco aqui masculino. Então, eu fiz uma restrição dizendo a relação de remédios naturais com as profissões, interseção, mas apenas dos masculinos. Bem, geralmente eu não faço nenhuma exclusão nas minhas primeiras matrizes. Isso é como se você estivesse entrando com uma terceira dimensão, né? Aqui eu tenho 2 dimensões, linha, coluna, como a restrição funciona como mais um filtro no seu processo aqui. Finalmente eu clico gravar. Quando eu clicar gravar, vai aparecer aqui a minha matriz. Para executar a matriz, novamente, dou um duplo clique e vai aparecer nas linhas os remédios naturais e nas colunas as profissões. Observe que cada célula dessa é uma célula ativa. Tem um número, que é o número de referência, veja lá em cima, número de referência, e aparecem as referências aqui do lado, tá? Para você ler, interpretar, construir seu texto. Essa matriz é uma matriz com números, naturalmente, você pode exportar para o Excel, está aqui, ó, exportar para o Excel, pode em PDF também, mas essa mesma matriz ela pode ser expressa com o número de fontes. Nesse caso, coincidentemente, o número de fonte é o número de indivíduos, que cada entrevistado é um indivíduo. Então, eu tenho aqui um indivíduo aqui, outro indivíduo aqui, e eu tenho um indivíduo que falou 2 frases, tá? Então, é 2 referências, que condiz com a verdade, ó. É o Alexandre, está aqui, do seu lado direito, uma referência, 2 referências. Mas eu também posso ter essa mesma matriz em número de palavras. Lembrando que o WebQDA ela é para várias áreas de pesquisa. Então, gente que estuda a semântica, gente que estuda o português, quer saber o número de palavras, os advérbios, os verbos mais utilizados, essas coisas todas, eles conseguem rapidamente ter uma visão de todo o vocabulário, por exemplo, e os termos mais utilizados. Então, essa aqui é uma matriz, tá? Eu posso ter literalmente dezenas e centenas de matrizes de cruzamento. Eu fiz uma matriz das mais famosas. No seu projeto, você tem que ter pelo menos uma matriz dessa, que é uma matriz que cruza códigos interpretativos, código livre, código abre, com códigos descritivos, tá? É quase de praxe isso. Mas veja, nas matrizes aqui, só relembrando, estou falando das matrizes quadrangulares. Eu também posso criar matrizes triangulares. As matrizes triangulares têm a ver com análise de contingência muito específica, quando eu cruzo umas categorias com elas mesmas, tendo quando eu cruzo eu tenho uma diagonal, tá?
com técnicas de análise de contingência muito específica, tá? Eu não estou aqui introduzindo isso para não trazer esse tutorial mais entropia. Então, fique aqui nas matrizes quadrangulares, são as matrizes normais. Você pode editá-las, criar várias matrizes, adicionar diferentes matrizes, diferentes. Você pode ter uma lista. Muitas vezes eu faço uma matriz dessa inteira para fazer um parágrafo no meu trabalho. Mas as matrizes têm um problema. Quais são os problemas da matriz? Eu só relaciono no máximo três dimensões se eu fizer restrição, né? Que é a das linhas com as colunas. Se eu quisesse saber um cruzamento entre remédios naturais, profissão e sexo, eu poderia fazer uma restrição, teria que ter duas matrizes, uma para o masculino e outra para o feminino. Mas se eu quisesse saber e mais outra dimensão, então as matrizes, eu teria que fazer muitas matrizes, e comparar matrizes ficaria muito complexo, esse filtro mais aperfeiçoado. Então, por isso que o WebQDA tem a pesquisa de código. Tá? A pesquisa de código é o mesmo raciocínio das matrizes, só que em vez de ser só linha e coluna, ou coluna, ou a linha e não a coluna, eu posso ser, em vez de ser só duas dimensões, eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8 dimensões diferentes. Tá bem? Vou fazer aqui um... Aí, claro, se você vai aumentando muito o filtro, daqui a pouco você está procurando um pelo em ovo e o WebQDA vai dizer assim, não existe, né? Vou aqui dar um exemplo, então, de pesquisa de código. O raciocínio é semelhante ao das matrizes, né? Vamos pensar aqui em remédios naturais versus profissão, versus sexo, versus nacionalidade, etc, 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 várias coisas. Então, eu clico aqui em adicionar código, tá? E eu posso pegar um código muito específico, tá? O que foi codificado em repouso, tá? E depois eu vou adicionar um segundo código, e foi codificado também nas classificações dos entrevistados em termos de profissão, tá? Médico. E aqui a relação entre o primeiro e o segundo começa a aparecer, os operadores booleanos, tá? Só quando eu adiciono o segundo é que começa a aparecer, então, essas condições. Mas aí eu posso adicionar um terceiro código aqui que tenha codificado em luz solar, ok? E que esteja também em outra classificação de fontes ou de outros códigos. Então, em termos de sexo, né? Ali masculino e feminino e etc. Então, eu consigo, então, é como se eu tivesse uma matriz, eu vou colocar tudo ou, porque o ou junta as coisas, tá? O interseção tem que estar ali, ali e acolá. Então, a probabilidade de dê zero é muito grande. E aqui, novamente, eu vou fazer a minha pergunta, não é? Quais são as referências dos entrevistados sobre variável x, y, mais z, mais não sei o que, r e etc. Entende? Então, eu estou procurando uma coisa muito específica. É quase como se eu estivesse fazendo uma busca por uma referência. Não é uma busca de palavras, não é uma busca de texto, é uma busca de um bloco de texto, tá? Que foi codificado com esses critérios todos, tá? Veja, a pesquisa de código, não estou procurando uma palavra mais frequente, eu não estou procurando um conjunto de termos, porque isso usa a palavra mais frequente em pesquisa de texto. Eu não estou fazendo um cruzamento matriz linhas-colunas, com interseção, união ou exclusão, mas eu estou procurando um texto, tá? Específico que alguém disse, ou poderia ter dito, né? Porque era médico, porque acreditava nisso, naquilo, e disse alguma coisa naquela ou naquela outra categoria. Então, eu vou salvar, padrão é o mesmo, e eu então dou um duplo clique, e ele vai aparecer os textos. Qual é a resposta de uma pesquisa de código? São os códigos. Referência 1, referência 2, referência 3, 4, 5, 6. Todas essas 6 referências
é do Alexandre, da entrevista do Alexandre. Depois eu tenho do Ítalo, eu tenho referência 1, só do Ítalo. Depois da Guliana, eu tenho uma referência somente. Da Anne Merrill, eu tenho, que é francesa por acaso, tenho 4 referências. Então, para atender todos aqueles critérios, eu fiz, ele me deu todos esses, é por isso que se chama pesquisa de código. As referências são os códigos, né? São os textos, as referências que atendem todos os códigos, os critérios de código que eu estabeleci, né? Quais são as referências dos entrevistados sobre X, Y, Z e etc. que atendem tudo aquilo. É claro que a lógica aqui é uma lógica matemática, tá? O computador nunca se engana. Se você colocar, eu quero o que a pessoa disse sobre isso, e que seja do sexo masculino, e que seja aquilo, esse i vai chegar a um ponto que ele vai dar 0. Então você pode dizer, ninguém, aí você diz assim, olha, ninguém que era masculino, médico e tal, falou alguma coisa sobre remédios da natureza, sobre exercício físico. Então, se você tem um volume de dados muito grande, codificados, e você tem uma dúvida, será que algum médico falou alguma coisa em alguma dessas 10 categorias aqui? Ou você procura categoria por categoria, não faz sentido, ou faz uma pesquisa de código. Coloca os critérios, deu 0, opa, não disse nada. Deu 1, então ele disse alguma coisa, tá bem? Então, é bem interessante isso que nós... de pesquisa de código. Lembrando, pesquisa de código é um tipo de pesquisa, é um tipo de matriz, só que em vez de só linha coluna, eu tenho muito mais variáveis, muito mais dimensões de cruzamento e, claro, todos eles com operadores booleanos. Agora, vou voltar aqui para a matriz para ensinar um truque para vocês, que eu acho que vocês podem fazer. Quando você tem uma dimensão de análise que é autoexcludente, vamos supor, por exemplo, aqui em remédios naturais, uma frase, a pessoa pode estar falando em repouso e luz solar. Ele disse a frase, os 2 elementos mais importantes para a longevidade é repouso e nutrição. Então ele disse essas 2 coisas e eu peguei a mesma frase e coloquei nos 2. Não é autoexcludente, porque a frase fala das 2 coisas, entende? E eu consigo identificá-la rapidamente. O que é que está codificado em repouso que está também codificado em nutrição. Mas se ele fosse autoexcludente, por exemplo, se aqui em vez de repouso fosse positivo e aqui em luz solar fosse negativo, então não pode ser positivo e negativo ao mesmo tempo. Ela é autoexcludente, então não pode estar no... isso é lógica, tá? Lógica de codificação, lógica matemática simples. Então, mas muitas vezes, acreditem em mim, isso acontece, não é? Quais são os fatores... Qual é a sua visão sobre a longevidade? Aí, visão positiva do tipo A, visão negativa do tipo A e tal. Elas são, ou é uma coisa ou é outra. E aí muitas vezes a gente se engana e codifica errado. Como é que eu posso ter certeza se eu tenho um conjunto de categorias auto-excludentes? Imagina que essas aqui, repouso, luz solar, nutrição e exercício, sejam auto-excludentes. Ou, por exemplo, lazer e trabalho, é auto-excludente. Aposentadoria, ou é lazer ou é trabalho. Estou inventando, tá? Como é que eu tenho certeza que o que eu classifiquei em lazer não está em trabalho por acidente? Claro, eu faço uma matriz de aposentadoria por aposentadoria. Então, se eu criar aqui uma nova matriz, ok? Aposentadoria versus aposentadoria. É um pequeno truque, tá? Existe erro de codificação na dimensão aposentadoria que é autoexcludente, etc. Tal. Pronto, a pergunta é essa, tá? Então eu vou colocar nas linhas código árvore, aposentadoria, eu vou colocar lazer, trabalho. Se é lazer, não é trabalho. Se é trabalho, não é lazer. Bem, faz de conta, tá? Porque também pode ser as 2 coisas. Vou tirar a aposentadoria daqui, só por uma questão da matriz ficar bonitinha. Tá? Eu vou deixar a aposentadoria aqui só para lembrar que ela vai estar vazia, não vai dar nada. Então, na coluna eu vou colocar ela de novo, tá?
Porque se ela com ela mesmo, eu vou ter só a diagonal. Tudo que tiver fora, vocês já vão ver. Se tiver alguma coisa codificada fora da diagonal, quer dizer que tem um engano ali. Relação é de interseção, é o que está codificado nela por ela mesma, tá? Restrição nenhuma. Clico guardar e vou executar então a matriz, tá? Veja, aqui é a diagonal. Primeiro, aposentadoria com aposentadoria, ignore, tá? Aposentadoria com lazer, aposentadoria com trabalho, dá tudo zero. Mas, e aposentadoria aqui com as linhas e as colunas. A matriz realmente são esses quatro aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ora, eu tenho só a diagonal. Eu tenho um 1, tá vendo? Se fosse uma matriz grande, vocês viriam isso aqui nitidamente. E aqui o 2. Ou seja, trabalho por trabalho, eu vou ter duas frases que está em trabalho, que está em trabalho. Se eu tivesse aqui uma frase aqui, queria dizer que estava em trabalho e estaria em lazer ao mesmo tempo. Então está fora dessa diagonal aqui, ó. Desse quadrante aqui, ó. Está fora desse diagonal, pô, descobri que eu codifiquei errado. Nesse caso não codifiquei, né? Então, quando eu cruzo um conjunto de categoria auto-excludente com ela mesmo, eu só posso ter a diagonal. Nesse caso, 1 aqui, que é o número de referência, poderia ser o número de fontes e também poderia ser o número de palavras mais frequentes, tá? Só pode ter essa diagonal aqui da matriz, não pode ter fora. Teve fora, é um denúncio que eu codifiquei sem querer essa unidade de texto aqui em dois lugares ao mesmo tempo que não devia. Eu vou lá, volto aqui, descodifico, executo a matriz de novo até ficar só a diagonal. Ok? Bacana isso? Deu para entender 100% no nosso então, tutorial sobre o WebQDA. É claro que eu tenho vontade de explicar mais e tal, mais objetivo e dar mais dicas, mas vocês já viram aí que esse tutorial viraria aula profunda de metodologia, de teoria. Concentrem a parte técnica, né? É muito simples de fazer. A parte de experiência de usar tudo isso com as mais diferentes técnicas é que você precisa ter mais atenção nas aulas, tá? E experiência codificando e fazendo as coisas acontecerem. Bem, obrigado pela sua atenção, sua paciência, mesmo que você tenha escutado em 2x, né? Uma velocidade muito grande, mas tenha tomado nota e o mais importante é colocar em prática, tá? Nos vemos então por aí e até uma próxima.